Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda, head comercial aqui do Mais Futuro, e hoje nós vamos bater um papo sobre previdência privada, né? Então esse vídeo, esse podcast é direcionado para você que ainda não começou o teu investimento em previdência. E para conversar com a gente, eu trouxe aqui duas pessoas muito experts nesse assunto. O Thiago Nieve, presidente aqui do Mais Futuro, Ivan Guerro, nosso consultor executivo de previdência, para poder esclarecer aí as principais dúvidas dos nossos participantes antes de começar o investimento aqui com a gente. Vamos lá, então? Vamos lá. Muito bom estar aqui, Fer, Ivan, mais uma vez. Sempre é importante e relevante a gente tratar de um assunto que envolve todas as pessoas, né? Eu lembro que o Renato sempre tinha uma frase que previdência, um dia uma pessoa vai precisar dela, né? Todos nós vamos precisar de previdência. Então, falar sobre esse assunto, falar sobre velhice sempre é muito importante, muito relevante e muito bom estar aqui com meu parceiro, meu amigo Ivan, que também conhece muito desse tema. Vamos lá para mais uma. Esperamos ajudar todos aí, que realmente esse bate-papo aqui possa fazer você dar esse start, porque o presente pode mudar o teu futuro. Então, vamos seguir aqui, esperamos revê-los agora como os nossos participantes aqui no Mais Futuro, né, Thiago? Gostei dessa frase. Vamos lá. Thiago, vamos lá, né? A gente sabe, a gente que já está aqui no Mais Futuro, né, Ivan, um tempinho, a gente sabe que você foi um dos primeiros, né, um dos primeiros colaboradores, praticamente fundou o Mais Futuro. Então, conta pra gente, para quem está nos assistindo, conta um pouquinho do Mais Futuro, como surgiu o Mais Futuro, quando, né? Conta um pouco da história da instituição para nós. Bom, o Fundo Mais Futuro, né? Eu fui falar Fundo Paraná porque nós iniciamos como Fundo Paraná, né? Nós completamos ano passado 18 anos e desde então a gente percebe, eu tô praticamente dos 18 anos, 16, então realmente eu vi nascer, vi crescer, realmente a gente deu muita comida para esse plano, esse projeto, o que é hoje, né? Muito bem fundamentado. E uma das coisas que a gente percebeu nessa nossa trajetória, que sempre fez parte do Mais Futuro, do então Fundo Paraná, foi o pioneirismo e inovação. Então, desde a criação, que foi lá em 2004, com o então Fundo Paraná, nós criamos o então Fundo Paraná para atender majoritariamente as empresas do Grupo J. Malucelli, os colaboradores, né, que tivessem a intenção de investir no seu futuro. Mas, desde a sua criação, a gente realmente percebeu uma oportunidade de sempre buscar fazer as coisas diferentes do que realmente elas são, dentro do universo de previdência. A gente percebeu que o universo de previdência, o sistema de previdência sempre foi muito engessado, muito pouco, falava-se muito pouco em inovação, hoje fala-se um pouco mais. E desde então a gente foi crescendo e sustentando os nossos projetos, as nossas ações, baseado nesses dois pilares, que foi pioneirismo e inovação. E foi então que em 2006 veio o primeiro plano setorial no mercado, que foi o plano ACPREV, que é o plano de uma instituição centenária aqui do estado do Paraná, que é a Associação Comercial do Paraná. Depois veio nosso primeiro plano família, ou melhor, o primeiro plano família do segmento da mesma forma. Enquanto ainda o segmento nem falava de plano família, nós somos pioneiros em realmente oferecer um plano voltado para crianças, familiares, netos. Criamos o famoso Invest Kids, que é um plano hoje, que é um sucesso aqui dentro do Mais Futuro. E foi aí então que a gente foi crescendo em cima desses dois pilares. Mas eu separo, né, até então, até esses acontecimentos, né, eram muito internos. Mas nós tivemos, em meados de 2012, 16, agora que eu esqueço das datas aqui, o tempo passa muito rápido, mas nós entendemos um movimento no mercado e era um questionamento que eu tinha muito, por que a previdência fechada era restrita para um grupo específico de pessoas. Então, para quem tinha acesso a um fundo de pensão, eram só, talvez, trabalhadores grandes estatais, multinacionais. E, de uma reunião, eu lembro que o antigo presidente, o Renato Folador, estava eu e mais um colaborador, que era o Reinaldo, e a gente discutindo essas possibilidades e veio a ideia de realmente democratizar o acesso à previdência fechada. Foi então que nós criamos um plano, chamado Plano Mais Futuro. Então, o plano veio antes do nome da entidade, da fundação, e criamos esse plano com o objetivo de democratizar e dar acesso para qualquer pessoa física e jurídica. Foi assim que nós fizemos, criamos esse plano, que foi hoje e ainda é o único plano aberto ao mercado para qualquer realmente pessoa física e jurídica da nação. E em 2019, quando assumi a presidência, metade de 2019, nós começamos um processo de transformação digital.
Foi então que nós mudamos o nosso nome, demos o nome de Mais Futuro, começamos a nos colocar no mercado realmente como uma solução aberta, trazendo esse conceito dos diferenciais, das vantagens competitivas em relação à previdência fechada, mas começamos um novo processo aqui dentro, que é um processo de implantação da previdência digital. Eu costumo dizer que nós deixamos de ser previdência fechada, nós não somos nem mais aberta, que é de banco seguradora, nem mais fechada, mas mantivemos a característica de fechada, mas estamos indo para uma terceira via, que é a previdência digital. E foi isso que nós fizemos, inclusive antes da pandemia, começamos a moldar e criar o que seria a previdência digital, esse novo jeito de fazer previdência, e aqui estamos, né? Hoje chegamos aí no momento que nós estamos, né, com a previdência digital, já é uma realidade em que realmente qualquer brasileiro, do Iapoque ao Chuí, pode ter acesso a uma previdência digital totalmente diferente do que se sonha a previdência. Então, o que a gente percebe o Mais Futuro, através da previdência digital, veio realmente para transformar o mercado de previdência privada, trazendo um novo jeito de fazer previdência. E é isso que nós estamos fazendo hoje, realmente transformando a maneira de se investir para ter um futuro financeiramente digno. Então, é isso que a gente está fazendo até então, mas são 18 anos de história e pioneirismo e inovação sempre fez parte do Mais Futuro. Muito bom. E hoje nós temos no mercado financeiro diversas modalidades de produtos financeiros, né, à disposição das pessoas. E uma colocação que você fez, Thiago, uma fala do Renato Folador muito bacana, né? Previdência privada, um dia você vai precisar dela. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, Ivan, o porquê as pessoas vão precisar da previdência privada um dia. Veja, esse é um assunto, a gente sempre fala que quem começa a trabalhar com previdência é picado, isso era também do Renato, do Thiago, pelo mosquitinho da previdência, né? Mas o mais interessante disso tudo é você poder olhar para as pessoas e ver que você está servindo elas em algo que elas realmente vão precisar no futuro, né? Por diversos pontos de vista, por diversos pontos técnicos e da vida laborativa, da vida ativa dessa pessoa no mercado. Então, olhando por alguns dados, por alguns pontos, a gente sabe que existe o regime oficial de previdência, o nosso INSS, e a gente sabe que hoje, depois de reformas, enfim, de vários pontos já abordados, se a gente pegasse os noticiários antes da pandemia, você ia ver que só se falava de reforma da Previdência. E por que você faz uma reforma? Infelizmente, esse tipo de reforma, ela não é como de uma casa, que você faz para ela ficar mais bonita, melhor. É uma reforma que você faz para ajustar alguns pontos que não estão indo bem. Então, nós sabemos que hoje a população que já é aposentada no Brasil, ela já não consegue viver com a renda do INSS. E nós sabemos que a nossa geração, aqueles que vão se aposentar daqui 10, 15, 20 anos, vão ter ainda mais dificuldades. Então, esse é um primeiro ponto. Você precisa de um plano B. Qualquer pessoa hoje do mercado de trabalho precisa de um plano B. Um dado muito interessante, apenas 1% da população aposentada no Brasil hoje consegue se manter com a renda do INSS. Então, você precisa. Então, nós estamos em um meio que nós estamos servindo pessoas que precisam dessa liberdade financeira no futuro. Também podemos olhar para aqueles que não fazem contribuição para o INSS, ou seja, são PJ, né, ou são autônomos, enfim, um outro tipo de público. Essas pessoas não precisam da previdência privada como um plano B ao INSS. Elas precisam como um plano A. Como um plano A. Então, a previdência privada e o Mais Futuro, falando especificamente aqui, é um produto para esse tipo de público, ou seja, para o público, para a massa brasileira, vamos chamar assim, mas com uma ideia voltada exclusiva à previdência, exclusiva à necessidade de se gerar uma renda no futuro. Então, acho que isso é muito importante de destacar, que, independente de quem está nos ouvindo, você vai precisar da previdência privada. Eu acho que é legal, só complementando o que o Ivan falou, não é mais uma opção a previdência privada, é uma necessidade. Assim como o Ivan falou, o INSS ele é importante, mas ele é insuficiente. Então, as pessoas precisam realmente entender e ter sob a sua rédea o seu futuro. O que nós colhemos lá no futuro é o que nós estamos plantando hoje. Então, se a gente quer realmente colher um futuro financeiramente digno, um futuro que a gente tenha liberdade de escolha,
A liberdade até para, se quiser, diminuir seu ritmo de trabalho, parar de trabalhar, que seja. Isso precisa ser planejado desde cedo, né? E o fator tempo é fundamental. Então, quando a gente fala de previdência privada, o porquê de fazer, não é mais uma opção, é uma necessidade. As pessoas realmente precisam planejar o seu futuro. Afinal de contas, se tudo der certo nas nossas vidas, pode-se ter uma certeza, a gente vai envelhecer. Agora, a questão não é se nós vamos envelhecer ou não. A questão está em como você vai envelhecer. Com liberdade, com dinheiro no bolso, com liberdade para fazer escolhas. Então, o que nós nos propomos como Mais Futuro, quando a gente constrói um projeto de vida, não é simplesmente vender um plano de previdência. É realmente a gente construir um projeto de vida em que a gente, junto com essa pessoa, a gente está planejando um futuro de liberdade. E é isso que nós nos propomos, porque nós sabemos que lá na frente ele vai olhar para trás, valeu a pena eu semear, eu gosto muito do conceito da semeadura e colheita, e se lá na frente ele quiser colher coisas boas, ele vai ter que semear coisas boas hoje, né? É reflexo. Né? Se a gente quer colher lá na frente feijão, tem que plantar hoje feijão. Só que as pessoas querem ter uma velhice financeiramente digna e não abrir mão hoje de um consumo presente para planejar o futuro. Então, é essencial que as pessoas tenham o conhecimento, mas principalmente tenham a disciplina de poupar para que possam ter um futuro financeiramente digno. Então, não é mais uma opção a previdência privada, e sim uma necessidade. E falando da estrutura de ter uma previdência, hoje o Ivan citou, né, Ivan, da previdência social, né, que é aquele bloco onde é uma previdência coletiva. Basicamente, a gente coloca tudo num fundão e depois esse dinheiro vai ser distribuído, mas não cabe a nós fazer a gestão, a administração desse benefício. E tem também o bloco da estrutura das previdências complementares, né? E dentro da previdência complementar tem aquela de banco, que qualquer pessoa pode ir lá, abrir uma conta corrente e vincular nessa conta corrente um produto de previdência privada. E tem também as entidades fechadas, como o Mais Futuro, né? Então, entidades abertas, bancos, seguradoras, e entidades fechadas, Mais Futuro, por exemplo. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, com mais detalhes, né? Quais são as características de uma previdência fechada, quais são os benefícios e os diferenciais, né? Olhando justamente para essas previdências abertas que bancos e seguradoras têm no mercado, né? Quais são os diferenciais do Mais Futuro? Vamos lá. Então, eu acho que é importante a gente destacar que a previdência fechada, né, quando você olha para esse lado, você precisa entender que nós, o Mais Futuro, é uma entidade com uma atividade fim exclusivamente previdenciária. Então, nós podemos dar esse primeiro ponto. Nós somos especialistas nesse tipo de investimento, nesse tipo de produto, que auxilia as pessoas na aposentadoria. Quando nós olhamos para o mercado aberto, né, o Thiago sempre usa um exemplo, eu vou abrir para o Thiago continuar, mas ele sempre diz o seguinte, eu acho uma analogia muito interessante. Quando você precisa ver o seu coração, você vai num ortopedista ou vai num cardiologista? Você vai num clínico geral ou vai num cardiologista? Então, nós somos especialistas. Né? Então, esse é o primeiro ponto que nos difere, nós não temos outros produtos. Nós não temos a necessidade de comercializar um produto diferente por mês. Não, nós somos especialistas em servir pessoas que buscam liberdade financeira no futuro através da previdência privada. Então esse é um primeiro ponto. Como entidade fechada, nós também não temos a finalidade lucrativa sobre o nosso participante. Isso é um ponto que nos traz muita competitividade comparado a produtos do mercado. Então, acho que, de uma maneira introdutória, as diferenças, os principais diferenciais do Mais Futuro hoje como instituição se dá nesses pontos, né? Da questão da atividade fim exclusivamente previdenciária, somos especialistas em gerir o seu futuro, né, em administrar o que você vai precisar no futuro, a questão de ser muito competitivo no mercado por não ter essa finalidade lucrativa. Então, acho que isso já nos faz aí ser algo que você que está nos assistindo agora deve olhar com muita atenção e muito carinho para o Mais Futuro. Né, Thiago? Eu acrescentaria aqui, acho que é legal, o que o Ivan colocou, né? As pessoas, antigamente até, a previdência fechada era realmente só para, como eu falei, né, só para grandes estatais multinacionais. Então, nem todos tinham acesso a esse tipo de plano, a fundos de pensão.
Então, qual que era a única alternativa tua? Ir para um banco, para uma seguradora. Tá? E claro que, em não tendo acesso a uma previdência fechada, um fundo de pensão, é melhor do que não ter nada, né? Ir para um banco ou uma seguradora. Mas quando a gente olha a finalidade, a atividade fim de cada tipo, a gente chama de entidade, porque é a entidade fechada de previdência complementar e a entidade aberta de previdência complementar. Mas quando a gente olha a atividade fim desse cada tipo de instituição, a atividade fim de um banco, de uma seguradora, não é errado, é a característica, né, desses bancos das seguradoras, tem uma atividade financeira, de visar lucro. Então, existem algumas naturezas de gastos que uma previdência aberta, um banco, uma seguradora tem, que um fundo de pensão, uma previdência fechada, não tem. Então, remunerar o sócio, o acionista, a equipe de vendas, o marketing na televisão, estádio de futebol, toda essa natureza de gastos, a previdência fechada não tem. Então, a gente já pode imaginar que, claro que quando você tem uma estrutura que é mais onerosa, vai sair da onde? Vai sair do participante, vai sair do plano. Então, geralmente, na sua grande maioria, se não em todas as opções, esse tipo de plano de banco seguradora são mais caros. Por quê? Porque eles têm essa natureza de gastos que fundos de pensão não têm. Ponto. Segundo ponto que eu coloco, que é o que o Ivan falou, né? A nossa atividade previdenciária, sermos especialistas, eu sempre trago o exemplo do seguinte: a atividade fim de um banco é financeira. A atividade meio até é previdenciária, porque a roupagem que eles põem nos produtos são essas. Nenhum fundo de pensão é o inverso. A atividade fim é previdenciária e a atividade meio é financeira. Então, da mesma forma, nós temos o interesse e o nosso objetivo de realmente buscar boas rentabilidades, fazer boas alocações, buscar boas performances dos nossos recursos, dos nossos investimentos, mas o nosso objetivo sempre vai ser geração de renda na aposentadoria. Porque isso é um grande problema de todo brasileiro em si. Eu costumo ver muitas vezes educadores financeiros vindo e vendendo livros. Olha, veja como atingir o seu R$1 milhão. Como se R$1 milhão fosse suficiente para atingir uma independência financeira. Nem sempre é. Por quê? Porque independência financeira ele não vem com acúmulo de patrimônio. É um grande equívoco as pessoas acharem quando eu tiver R$1 milhão, aí eu estou independente financeiro. Não. Independência financeira vem com renda passiva. Renda passiva é tudo aquilo que põe dinheiro no teu bolso sem você fazer nada. E uma das formas de você ter renda passiva é através da previdência privada. Então, sim, o Mais Futuro é uma ferramenta para que você tenha, aqueles que nos assistem, renda passiva. Então, é uma forma de você poupar, pode ter outras formas de você ter renda passiva, mas para que lá na frente você tenha independência financeira. Porque a partir do momento que a tua renda passiva for maior que a tua despesa fixa mensal, você tem independência financeira. Então você não precisa atingir R$1 milhão. Não é difícil você atingir R$1 milhão quando o fator é tempo. Então a característica da previdência fechada sempre vai estar voltada para a renda, para esse lado social, para esse lado da previdência, de amparo. Então a gente sempre vai focar nisso. E um exemplo nosso aqui como Mais Futuro, nós temos uma definição de propósito, e isso é muito claro nas nossas ações, o que nós fazemos. Quando a gente fala de vender plano, para que mais pessoas venham, usufruam, invistam conosco, quando a gente fala aqui no nosso bate-papo, não é para justamente só crescer, e daqui a pouco a gente tem milhares e milhares de participantes. Cada pessoa que entra aqui, cada ação que nós temos aqui, cada nova tecnologia que a gente implanta, nós temos uma definição de propósito institucionalizada, que é servir pessoas que buscam mais liberdade no futuro. Então, se a nossa definição de propósito não está sendo cumprida na venda do nosso plano, a partir do momento que a pessoa contrata um plano conosco, pode parar. Então, para mim, esse é o grande diferencial quando o assunto é previdência aberta e fechada. E falando em investir, então, né, aqui no Mais Futuro, muitas pessoas, antes de começar um investimento, elas realmente se preocupam com relação à segurança, né? E isso realmente é algo que precisa ser levado em consideração. E eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho sobre quais são as seguranças que o nosso investidor tem hoje em iniciar um projeto de vida aqui com Mais Futuro. Essa eu vou começar, porque acho que é legal a gente, e é fato isso, tá? As pessoas realmente comparam. Quando o assunto é segurança, não, Thiago, mas o banco XYZ, não vamos falar qual, X quase que eu falei, né? Mas não é.
Mas eu conheço, olha a estrutura de quem é o banco X, o banco Y, o banco Z, quem é mais futuro perto desses bancos. E realmente é uma realidade, né? A gente não pode chegar aqui e falar, não, invista no mais futuro porque a gente é mais bonito, mais legal, olha aqui. Nós... Não adianta. Mas as pessoas precisam entender, primeiro, né, antes de mais nada, né, o Ivan pode até falar um pouco de regulamentação, fiscalização que nós temos, mas antes de mais nada, né, é a composição de um fundo de pensão, né, a estrutura de um fundo de pensão. Porque quando você investe num plano, num banco, numa seguradora, e aí você contrata lá um PGBL, VGBL, você tem um contrato com o CNPJ desse banco e você todo mês investe nesse mercado, nesse plano. O que o banco faz? Ele pega esse dinheiro, como pega o dinheiro de todos os participantes, e vai investir no mercado financeiro, né, para poder render aquilo e poder render para o teu plano. Se daqui 10 anos esse banco vem à falência, mas o banco que eu estou não vai quebrar. Gente, a gente está falando de um projeto de longo prazo, longuíssimo prazo muitas vezes. Então isso pode acontecer, 10, 20, 30 anos, já não sabe se o banco vai estar existindo ou não. Thiago, mas eu tenho lá R$1 milhão, eu tenho um contrato com eles. Todo aquele dinheiro que você tem lá, numa falência de uma instituição financeira, um banco ou uma seguradora, ele vai para a massa falida. Então ele entra lá nas formas de repasse para os credores, mas você perde aquele dinheiro. Né? Ele vai entrar na massa falida. Por quê? Porque aquele dinheiro está investido no CNPJ do banco. Diferente de um fundo de pensão. Porque quem que é dono, quem que é proprietário de um fundo de pensão? São os participantes. Então, a partir do momento que você investe num fundo de pensão, você é dono, você é cotista. Existe uma blindagem patrimonial, né, quando o assunto é investimento em fundo de pensão. Da mesma forma, o fundo de pensão recebe as suas contribuições e vai investir no mercado financeiro. Mas quando nós fazemos isso, nós investimos com o CNPJ da entidade. Tá, mas quem que é proprietário, quem que é dono desse CNPJ? Os nossos milhares de participantes. Os milhares de participantes que investem conosco. Cada um tem uma fração. É como se fosse um condomínio. Você tem um condomínio de casas em que existem 10 casas. Essas 10 casas são donas desse espaço, desse terreno. Qual que é a grande diferença? Né? Os custos desse condomínio são compartilhados. E é isso que acontece no fundo de pensão. Existem custos, porque a gente pode imaginar, poxa, mas é sem fins lucrativos, como é que paga as contas, né? Esse podcast, como é que é custeado isso? Da mesma forma que um condomínio é custeado. Né? Tem que pintar a parede, tem que cortar a grama, faz um rateio nesses condôminos e aí esses condôminos vão pagar essas despesas. É assim que funciona um fundo de pensão. Só que com a grande diferença, trazendo o conceito do condomínio, se entrassem mais 2 casas, as despesas seriam as mesmas, só que o rateio seria menor. E é isso que acontece no fundo de pensão. No Mais Futuro isso aconteceu. Né? O nosso custo era 1, a partir do momento que a gente foi crescendo, mais e mais pessoas começaram a aderir, começaram a fazer o seu investimento aqui dentro do Mais Futuro. O que aconteceu com as taxas? Elas foram reduzindo. Isso não acontece em plano de banco ou seguradora. Né? Não é interesse, pela finalidade do banco ou da seguradora, diminuir os custos. Mas em um fundo de pensão isso acontece a partir do momento que você tem o ganho de escala. Então, por isso que, quando o assunto é segurança, os participantes e quem investe conosco precisa pensar que existe uma blindagem patrimonial a partir do momento que você é dono desse patrimônio, inclusive com cadeiras eletivas dentro da nossa estrutura de governança. Então, isso faz com que realmente dê essa segurança, essa blindagem e, de certa forma, a direção por parte dos nossos participantes. Só complementando o que o Thiago falou, eu vou tentar fazer aqui uma base para a gente ir subindo essa escala de segurança. Né? Então o Thiago falou, poxa, você como pessoa física que vem investir aqui, o dinheiro fica vinculado ao seu CPF. Então essa é a tua primeira grande segurança. Não está vinculado ao CNPJ de uma instituição. E a gente vai subindo. Né? Quando a gente sobe, as pessoas precisam saber que aqui existe uma estrutura de governança que traz ainda mais segurança aos participantes. Então, essa estrutura, ela começa, né, de uma auditoria interna, de uma auditoria externa, né? Ela ainda vai passando, porque é muito fácil assim, poxa, legal, eu gostei do Thiago, eu achei que o Thiago fala muito bem, ele me passou bastante confiança, mas espera aí, o Thiago investe 200 milhões de reais. E é o Thiago que assina isso, é o Thiago que diz, investe aqui nessa empresa do meu amigo, investe aqui na empresa do fulano? Não.
né? Isso não depende do Thiago. Isso é importante que as pessoas saibam. Então, ainda pensando em segurança, existem aí, como o Thiago falou das nossas cadeiras aqui, o que o Thiago quis dizer? Existem ainda comitês, conselhos que trazem segurança com pessoas competentes, pessoas da área, especializadas, referências do mercado, seja no nosso comitê de investimentos, seja no nosso conselho fiscal, né? Ou seja, a gente está hoje abaixo do guarda-chuva da Previc, as entidades abertas abaixo do guarda-chuva da SUSEP, que não cuida só da questão dos investimentos, mas cuida também dos seguros, né? A Previc ela é um órgão é um regulamentador, vamos chamar assim, especializado na previdência. Então, nós estamos abaixo ainda de Previc, Banco Central, Conselho de Valores Imobiliários, então são Conselho Monetário Nacional. Então, as pessoas precisam entender que, primeiro, esse modelo de previdência que nós estamos falando aqui, o Mais Futuro, está entre os mais regulamentados do mercado. Então, essa é a maior segurança que você tem. É altamente regulamentado. E dentro dessa... fiscalizado. E fiscalizado. E dentro dessa base de segurança, a gente tem muitos fatores que trazem um nível de expertise, um nível de acessibilidade, um nível de confiança aos nossos participantes que dificilmente outros produtos se assemelham quando imaginando produtos de longo prazo, de altíssimo prazo, como disse o Thiago falou, de longo prazo ou longuíssimo prazo, né? Para os mais jovens ou para os nem tanto, né, Thiago? Legal. E quando as pessoas vêm conversar com a gente, é engraçado que muitos chegam e fazendo uma confusão toda. Eu quero saber se vocês são PGBL, VGBL, regressivo, progressivo, e se torna uma salada de fruta na cabeça do investidor. E eu queria ouvir de vocês, né? Qual é a diferença entre tipos de previdência, entre regimes de tributação? Um influencia no outro? Vocês podem detalhar isso para nós? Vamos lá. Eu acho importante você citou esses temas dentro de uma pergunta só, mas é muito importante que as pessoas saibam que são situações diferentes dentro desse modelo de investimento. Então, vamos começar olhando assim. Poxa, Ivan, eu entendi que vocês são uma previdência, uma entidade fechada, existe a entidade aberta. Mas dentro dessas entidades existem os produtos previdenciários, né, onde eu vou investir. E eles podem ser o quê? Eles podem ser PGBLs, ou podem ser VGBLs, né? Nomes, nomenclaturas. Quando a gente olha para, aqui eu vou puxar para nós, para o Mais Futuro, nós somos um plano com característica tributária de PGBL. Se essa pessoa for buscar na entidade aberta, ela vai ter produtos com características de PGBL e de VGBL. Então, é importante destacar que você tem a opção de escolher, no momento de investir em uma previdência privada, por qual regime de tributação, não é um regime de tributação, mas por qual característica de tributação que você quer investir, seja através do PGBL e do VGBL. Então, o que muda? O que faz eu escolher um ou outro, né? Então, quando a gente olha para o VGBL, ele é um produto para quem geralmente pode ter uma renda um pouco mais baixa ou que, principalmente, que não faz declaração de imposto de renda pelo modelo completo. Porque isso, ou seja, pessoas que não têm uma tributação sobre os seus rendimentos. O VGBL ela se torna mais interessante a essas pessoas, né? Agora, o PGBL ele é um produto destinado não somente a esse público, né, mas em sua grande maioria, se você for pesquisar no Google ou até alguns especialistas falando sobre o assunto, são para pessoas que têm uma tributação fiscal de imposto de renda em cima dos seus rendimentos e tal, porque o PGBL permite o uso do benefício fiscal, que é o quê? Eu invisto na minha previdência e, com isso, eu diminuo a minha alíquota de imposto e pago menos imposto para o governo. Então, esse é o primeiro ponto que, resumindo bastante aqui, a gente poderia destacar. Os PGBLs, né, mais destinado para pessoas que têm essa questão fiscal, onde se incomoda todos os anos, onde vai fazer a sua declaração e, poxa, não aguento mais pagar imposto e tal. É um modelo que te beneficia nesse sentido. E os VGBLs, eles não te dão esse benefício, então, para pessoas que não usufruem disso. Tiago, quer continuar? Quer fazer alguma observação? Pode continuar. Então, ainda dentro disso, poxa, legal, eu escolhi o meu produto. Então, poxa, eu escolhi o produto com característica de PGBL, porque eu realmente
pago imposto, é sempre difícil isso para mim, meu contador ele não consegue ferramentas e tal, eu sempre tenho que chegar na minha declaração de imposto de renda e desembolsar uma grana lá, literalmente. Então, poxa, o PGBL é indicado para mim porque eu tenho uma outra opção dentro dele, que é o benefício fiscal. Benefício fiscal, literalmente, vou deixar agora de pagar uma alíquota importante de imposto. Então, o benefício fiscal nos produtos previdenciários com característica de PGBL, ele diz o seguinte, olha, o governo diz para você o seguinte, você pode investir um valor equivalente até 12% da sua renda bruta anual em uma previdência. Com isso, eu vou diminuir a sua tributação. Eu vou diminuir a alíquota da sua tributação. Então, para quem já é mais familiarizado com esse assunto, quando você vai fazer a sua declaração lá, você coloca lá quanto se investiu em educação, quanto você investiu em plano de saúde, tem os seus tetos de gasto, mas isso faz com que a sua alíquota abaixe e o imposto você não pague pela totalidade do rendimento bruto anual. A Previdência ela entra como mais uma ferramenta para diminuir essa alíquota e fazer com que você pague menos imposto. Ou, na melhor das hipóteses, não pague imposto e ainda restitui. Então, esse é o benefício fiscal que só existe dentro dos planos previdenciários com característica de PGBL. Então, a gente fatiou PGBL e VGBL e falou agora de benefício fiscal que está só dentro do PGBL. Falamos sobre tipos de previdência, é isso? Tipos de previdência. Agora vamos falar sobre regime de tributação. Então, são coisas totalmente diferentes. Deixa eu só aproveitar aqui para dar a oportunidade do Ivan tomar uma aguinha. Mas acho que é importantíssimo, quando uma pessoa faz uma adesão, um investimento, um plano de previdência privada, você escolher a que melhor se adapta à tua situação, principalmente a questão fiscal, né? Como o Ivan falou. Então, eu costumo colocar que, inclusive, os VGBLs, né, são mais produtos financeiros do que previdenciários, né? Eles não têm uma característica voltada para a renda mensal, eles não têm uma roupagem, e os números mostram isso, né? A quantidade de pessoas que se aposentam numa previdência aberta em banco segurador é muito baixo hoje. E, realmente, né, quem está nos escutando aí, está pensando nisso, não faça isso, porque realmente não compensa, não vale a pena, né? Quando a gente fala de um investimento numa previdência, existem duas fases, que daí eu quero dar o gancho para o Ivan continuar aí na outra fase. Mas a primeira fase é a fase de acumulação. Então, você escolhe um plano e aí você vai começar a acumular. Você vai começar a investir, vai começar ali os teus investimentos, os teus aportes, aquele dinheiro é investido, e aí você vai aumentando o teu saldo, tua reserva, teu patrimônio previdenciário, para que num momento você pare os teus investimentos e comece agora a usufruir daquilo, que é a fase de recebimento. Então, a fase de acumulação e a fase de recebimento, que é o recebimento do benefício, que é a aposentadoria. Agora eu vou me aposentar, vou receber uma renda mensal. E enquanto nós estamos falando da fase inicial de acumulação, muito pode se questionar, não, mas eu estou lá, fala-se muito, óbvio, que é uma questão de competência, de gestão. Então, quando você olha a rentabilidade, mas rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não, mostra a competência ou não na gestão. Mas para onde que esse investimento está sendo investido? Então, na fase de acumulação, é importante olhar isso aí. Taxa, rentabilidade, performance, política de investimentos, para onde o que o gestor está olhando o mercado como um todo na questão dos investimentos. E quando observa-se isso aí, a importância de você escolher o plano adequado para que realmente você acaba não sendo prejudicado em relação aos seus investimentos e se beneficie, porque realmente PGBL, fundo de pensão, tem a característica de ter incentivo fiscal, que é uma grande oportunidade. E é uma grande vantagem desse tipo de previdência. Não existe nenhum outro investimento que você tenha benefício fiscal, que você consiga abater do imposto de renda. Então, realmente, para aqueles que fazem pelo modelo completo, tem uma situação fiscal de pagar muito imposto de renda, tem bastante rendimento tributário, mas de olho fechado. Mas eu não gosto de previdência privada. Não rasgue dinheiro, é você dar dinheiro para o leão ou colocar no teu futuro, né? Então, a opção sempre vai ser você investir para o teu futuro. Então, nessa fase de acumulação, a importância é realmente você escolher o plano certo, com a característica tributária certa, e você fazer boas escolhas. Só que no momento que você for receber a aposentadoria, no momento que você for começar a usufruir daquele benefício, antes de entrar na questão de tributação, é importante que as pessoas entendam
a característica, mais uma vez, né, em relação ao tipo do benefício, tipo do produto. Não vale a pena, e aí a gente vai entrar um pouco na questão técnica, mas tem lá taxa de juros na concessão do benefício, excedente financeiro, o tipo de plano, se é um plano de benefício vitalício que não é reversível para a pensão, se há solidariedade ou não na tua reserva. Então, estou entrando em questões técnicas, mas não é tão simples assim. Em resumo, de forma bem direta, não vale a pena você se aposentar em plano aberto de banco seguradora, tá? Vou repetir, não compensa, não vale a pena financeiramente, não existem bons planos para que as pessoas se aposentem em planos de bancos seguradoras. Já fundos de pensão, por ter essa característica de transformação de renda, que é voltado para a renda, o objetivo é realmente a conversão da renda, nós, Mais Futuro e outros fundos de pensão, estamos preparados para justamente dar boas rendas, boas condições para que essas pessoas tenham boas rendas. Só que, óbvio, nessa conversão de renda, aí vai ter que ter o acerto com o leão. E é isso que é nessa fase do recebimento. Então, fase de acumulação, benefício fiscal, escolha do plano, tá tudo certo. No momento que você for usufruir disso, seja num resgate, eu quero eu mesmo pegar esse dinheiro e eu vou administrar. Ok. Ou seja, numa renda mensal, que é o objetivo de um fundo de pensão, que é o objetivo do Mais Futuro, precisa acertar a conta com o leão, e aí sim você vai ser tributado conforme a tabela de imposto de renda que você escolheu no momento que você fez a tua inscrição, o teu início dos teus investimentos. E aí sim entra a tabela progressiva e regressiva, e passo a bola para o Ivan aqui para explicar as duas. Antes de entrar, o Thiago falando, eu acho importante a gente falar para quem está nos ouvindo aqui que como as coisas convergem, né? Então, a gente está começando a entrar num assunto aqui que é um pouco mais técnico. E talvez essas pessoas que nos ouvem agora estão falando assim, como é que eu vou fazer para entender tudo isso, para saber de tudo isso, para não ser enganado, para não fazer a escolha errada? E aí a gente volta no que a gente falou no início. Por isso a importância de você estar em um lugar onde as pessoas são especialistas. Vá para o cardiologista. Vá para o cardiologista, como eu citei o exemplo do Thiago. Então, o nosso objetivo aqui é sim te alertar para algumas coisas, você que está nos ouvindo, te apresentar algumas coisas que talvez você não sabia, mas deixa que a gente resolve isso para você. A gente é especialista nisso. Eu acho que é isso que é importante que você saiba. A gente está querendo só mostrar para você quantos pontos nós que estamos aqui no dia a dia pensamos, nos preocupamos, olhamos, observamos para gerir isso, que não é tão simples quanto você... Eu tenho um dinheiro na minha conta parado e eu preciso pegar aqui e botar em algum lugar porque o meu fulano, meu amigo, meu primo, tio do irmão, do sobrinho, do pai, me disse que isso aqui é melhor. Então, acho que esse é um ponto, só queria fazer uma observação antes de continuar. E pegando o mesmo exemplo do Thiago, tudo que eu falei antes do Thiago fazer essas observações, ele está, se a gente olhar para o período, a gente está dentro do período de acumulação, onde eu estou colocando dinheiro e meu dinheiro está crescendo. Então, nesse período, eu já escolhi se eu quero um PGBL ou um VGBL, daí o meu dinheiro está rentabilizando, e se eu escolhi um PGBL, durante esse período de acumulação, eu estou usando desses valores que eu estou investindo para pagar menos imposto de renda ou até para restituir. Ou seja, deixo de dar dinheiro, como o Thiago sempre fala, deixo de dar dinheiro para o leão e pego esse dinheiro para mim, para o meu investimento. Agora vai chegar um momento onde eu vou dizer assim, poxa, fiz um bom trabalho, o Thiago e o Ivan não mentiram naquele vídeo, eles vieram aqui, me deram uma baita de uma dica, uma baita de uma sugestão, eu cheguei, eu cumpri esse propósito e agora eu acho que está na hora de eu me aposentar ou está na hora de eu tirar meu pé do acelerador. Então está na hora de eu entender o que eu vou fazer. Vamos acertar as contas com o leão. Qual tabela, então? Vou entender e vou acertar as contas que eu tenho que acertar. E aqui eu quero só fazer uma observação. Gente, 99% dos investimentos você vai pagar imposto. Tem 2 modelos que você não paga imposto, mas não tem a mesma característica. São investimentos de curto e médio prazo. Então, investimentos de longo prazo, você não vai conseguir fugir disso. Não é o Mais Futuro, não é o Banco X, não é o Banco Y, a corretora tal, não. Você vai acertar as contas com o leão. Não tem como fugir. Então, a previdência privada, como um todo, ela dá 2 opções para você
de como você deseja ser tributado na saída. Quando eu vou receber a minha renda, ou quando eu vou resgatar no VGBL o meu dinheiro. Né? Então, o governo ele dá duas opções a você. Uma chama-se regime progressivo, ou tabela progressiva, como você quiser pesquisar, e a outra chama-se regime regressivo, ou tabela regressiva. Cada uma com as suas características. E de maneira, tentando ser bem prático aqui, a tabela progressiva ela é uma tabela de ajuste. O governo ele diz assim, olha, independente de quando você resgatar isso aqui, independente de quando você queira receber essa aposentadoria, esse benefício, na fonte, a instituição vai te tributar sempre igual. Seja daqui a 3 anos, seja daqui a 5 anos, ou seja daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. A fonte, ou seja, a instituição, ela vai reter 15% Isso no resgate, né? Isso no resgate. Voltado para a renda, daí. Para a renda vai se somar todas as rendas e aí aquela faixa que você sabe como você está na ativa, né? Alguém até 2.000 é 0, de 2.000 a 7,5. Entra na tabela da Receita. Entra na tabela da Receita. Como se fosse um salário, né? Então, Isso. a partir do momento Soma-se que as rendas. Se você tem lá R$1.000 de renda no Mais Futuro, você vai ser isento do imposto de renda. Com a grande diferença que daí na declaração anual do imposto de renda você vai somar as suas rendas tributáveis e você vai poder ajustar até somando as outras rendas. Então, é uma característica normal de um produto de renda tributável. Né? Vai na tabela progressiva da época, o quanto que é as faixas ali, se é isento, se é 7,5, se é 15, 27,5, e aí você se enquadra naquilo e aí paga aquela imposto de renda. O Mais Futuro já retém na fonte, e aí você faz o reajuste na declaração. Então, na tabela progressiva, sempre terá ajuste no momento de declarar o imposto de renda. Tanto para mais quanto para menos. Você pode restituir. Você pode restituir. Porque, dependendo como for, a tua renda aqui é alta, mas somando, você pode restituir o valor. Né? Porque o que vale, no final das contas, na declaração é a alíquota efetiva. Então, na alíquota efetiva, você pode ou ter que ajustar para pagar mais para o leão, ou acertar e restituir parte do valor. Então é importante a gente relembrar. A tabela progressiva é uma tabela de ajuste. Ela sempre vai precisar fazer um ajuste na sua declaração de imposto de renda. Porque existe um valor que é retido na fonte e um que é ajustável, se preciso, no momento da declaração. Então, a tabela progressiva, a gente sempre fala assim, você sai de 15%, podendo ter mais ou não. Já a tabela regressiva, ela é uma tabela que a gente chama de definitiva. Ela não compõe com outras rendas, ela não quer saber quem o Ivan é no momento do resgate e depois na declaração, não. Ela é muito relacionada ao tempo. Né? Então, se você pesquisar hoje na internet, você vai ver sempre uma tabelinha ali que aparece. E ela diz o seguinte, olha, a tabela regressiva, o governo está dizendo o seguinte, eu te dou a possibilidade de pagar menos do que você pagaria na tabela progressiva. Ou seja, na tabela progressiva você pagaria no mínimo 15, na regressiva eu consigo fazer você pagar 10 no mínimo. Então é uma diferença expressiva, principalmente quando você tem patrimônios mais altos. Né? Só que para isso você precisa ter a certeza que você vai permanecer com esse investimento durante um longo período. Então é importante você saber que a tabela regressiva é definitiva, começa com uma alíquota muito alta, que é de 35%, mas ela pode chegar até a 10%. Então, ela é muito indicada para aquelas pessoas que têm certeza quanto ao tempo. Essa é uma característica. Tem outras variáveis, mas uma característica importante é você ter certeza quanto ao tempo, porque você consegue chegar numa alíquota muito interessante, que é na casa dos 10% de imposto, seja para o resgate ou seja para a renda. Eu acho que caso aqueles que estão nos assistindo, né, tenham mais dúvidas, existem 2 vídeos que a gente tem no nosso canal que falam sobre cada tabela, explicando, detalhando o impacto de cada uma delas. Então, tá aberto realmente para que as pessoas compreendam, porque é uma decisão importantíssima. Esses dias eu estava com uma participante que hoje tem uma pensão alimentícia. A pensão alimentícia é uma renda exclusiva da fonte, então não é uma renda tributável. E essa participante recebeu um valor, né, um valor relativamente mais baixo, só que ela teve o interesse de aplicar aqui e já pedir a renda mensal, sendo que essa renda mensal seria de R$1.000. Então ela entrou
e já se aposentou, porque hoje o Mais Futuro não tem benefício mínimo, em relação também não tem idade mínima para aposentadoria. Então essa participante ela fez a aplicação dela, no mês seguinte ela já pediu a aposentadoria, está pedindo a aposentadoria, está em processo, e vai ter uma renda de R$1.000. E ela recebe mais R$1.500 de pensão alimentícia. Por que isso é importante? Porque o R$1.000 que ela vai receber aqui vai ser isento de imposto de renda. Ah, mas ela vai fazer a declaração dela, mas ela não tem outros rendimentos. Então ela não vai pagar imposto de renda. Então é um ótimo investimento, né? Então, por isso que é a importância escolher a tabela certa, ter esse conhecimento, ter esse suporte operacional. E isso que um fundo de pensão faz, isso que o Mais Futuro faz. Tiago, você mencionou sobre o Plano Mais Futuro, né, que é um dos planos que vocês administram e também carrega o nome da instituição hoje e é o plano que está aberto para o mercado. Então, qualquer pessoa que estiver nos assistindo nesse momento pode fazer adesão ao Plano Mais Futuro. Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para nós sobre quais as características desse plano, se tem um valor mínimo para a pessoa começar a investir, quais as formas de pagamento. Vamos lá. Tem bastante coisa, bastante... Mas vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente fala do Plano Mais Futuro, né, a gente realmente conseguiu democratizar o acesso à Previdência Fechada para que realmente qualquer brasileiro, independente da idade, possa começar a investir num futuro através de um fundo de pensão. Né? Como eu bem disse aí no começo da nossa conversa, isso era antes restrito só para funcionários de grandes estatais e multinacionais e hoje é uma realidade. Né? Então, realmente a gente conseguiu trazer aí, ser disruptivo no acesso à Previdência Fechada através do Plano Mais Futuro. Então foi uma grande conquista, é uma alegria ter e ser ainda o único plano aberto ao mercado. Então realmente aqueles que estão nos assistindo, Tiago, mas eu tenho dúvidas em qual plano eu devo abrir. Então, Plano Mais Futuro é realmente uma das opções e se não a melhor das opções aí no mercado de Previdência Fechada. E aberto também, claro que a gente traz isso aí também. Mas é importante colocar que desde 2019 a gente realmente começou uma transformação digital aqui dentro do Mais Futuro e a gente trouxe um novo conceito e o Plano Mais Futuro ele tem essa característica, que é a previdência digital, como eu bem falei. Então hoje, o Plano Mais Futuro, às vezes as pessoas estão nos perguntando aí, mas como que eu posso ter acesso, como que eu posso colocar meus investimentos, iniciar? Primeiro, você faz totalmente de forma digital, de forma individual, personalizada. Você mesmo, a pessoa que está nos assistindo, pode começar os seus investimentos. Então depois aí vou pedir para o pessoal colocar, né? Tem um link, você pode acessar esse link, tem QR Code, você pode acessar o QR Code, fazer a sua simulação, ter lá as informações do teu plano, colocar ali a tua idade, colocar ali o quanto você quer contribuir. A partir do momento que a pessoa coloca essas informações, nós, como Mais Futuro, no Plano Mais Futuro, vamos dar um projeto de vida para essa pessoa. Porque o Plano Mais Futuro ele é composto por um projeto 3 em 1, em que ele vai ter parte dessa contribuição vai ser investida para um futuro, para uma finalidade de sobrevivência, que é a aposentadoria, e parte vai ser investida para um seguro de renda, que é para proteger imprevistos nessa trajetória desse nosso participante até ele vir a se aposentar, que é um seguro para morte e invalidez. Tá? Então esse é um projeto 3 em 1, está aberto para qualquer pessoa. Né? O Plano Mais Futuro ele tem essa vantagem de ser esse projeto completo, que protege essas 3 variáveis, essas 3 possibilidades da vida. Né? Ou você pode vir a falecer, ou você pode vir a ficar inválido, ou se você sobreviver, você vai envelhecer. Então ele tem essa abertura. É um projeto que você starta e inicia os seus investimentos de uma maneira muito simples. A gente chama esse processo de entrada de AD30, que é a adesão digital em 30 segundos. Então, realmente, aqueles que estão nos assistindo, você pode pegar teu celular, pode entrar no teu notebook, no teu computador, você faz um projeto muito rápido, muito simples, coloca ali as tuas informações básicas e com isso você já inicia o teu projeto de vida, já inicia os teus investimentos. O principal ponto que eu vejo é você começar. A diferença de um sábio e de uma pessoa não sábia é aquela que ouve a informação e pratica. Então, o nosso desejo, né, aqueles que estão nos assistindo, é que essas pessoas deem esse primeiro passo. Nem que seja com valor menor, você comentou do valor. É possível começar com um valor menor? Sim. Né, hoje o plano permite
qualquer tipo de contribuição, qualquer tipo de valor, então não existe um valor mínimo. Então a gente realmente quis dar a flexibilidade e a autonomia para aqueles que nos escutam, os nossos participantes, para que eles possam fazer o que bem entender. Seja no momento da contribuição, quero contribuição menor, quero fazer um aporte, quero me aposentar cedo, quero me aposentar mais tarde, quero me aposentar com valor X, Y, Z, você escolhe, o dinheiro é teu. A gente só é um facilitador realmente para que você tenha essa liberdade financeira no futuro. Então, é um plano realmente disponível para essas pessoas. Ivan, não sei, complementa aí. Plano Mais Futuro, tem mais alguma coisa aí? Já está bem completo já, mas eu só queria destacar. O ponto principal não é quanto exatamente você inicia, mas quando você inicia. Não adianta eu olhar para uma simulação, para um projeto, pensar, querer e não agir. Então, o Thiago citou isso, eu acho que é muito importante. A gente sempre fala o seguinte, o plano mais futuro, a previdência privada, ele é um organismo vivo. As tuas necessidades vão mudando ao longo do seu projeto profissional. E aqui você vai ter toda essa flexibilidade dentro do Mais Futuro para você poder trabalhar com as suas necessidades para a tranquilidade financeira no futuro. Acho que esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam ter o conhecimento na hora de fazer a sua adesão. Então, como o Thiago falou, a gente propõe, o simulador faz ali uma proposição conforme os dados que ela passou, mas ela pode fazer os ajustes que ela quiser, tanto ali já no momento da adesão, como depois, sem nenhum tipo de carência para esses ajustes. Então isso é muito bacana, essa flexibilidade que você tem para cuidar do seu projeto. Então eu quero te dizer uma coisa, senão tem desculpa. É isso aí. Até porque é um equívoco, né? Uma pessoa achar que está fazendo um bom plano de previdência com valores menores. Mas nada impede ela começar com valores menores. Se adequando até à questão de momento de vida. Então, as pessoas que nos procuram muitas vezes questionam, poxa, Thiago, mas eu não tá sobrando recurso. Muitas vezes porque falta priorização. Investimento, para mim, é priorização. Geralmente a gente inverte, a gente gasta antes do que de poupar. A partir do momento que você poupa antes, e eu poupar aqui é guardar dinheiro e investir de uma maneira qualificada, investe antes para depois gastar, você prioriza o teu investimento. Então, Thiago, eu não consigo chegar a contribuir um valor adequado. Não tem problema, comece, R$50 por mês. Depois, como o Ivan falou, vai adequando, vai aumentando. O importante é que esse teu projeto sempre seja revisitado. Porque não adianta, eu tenho uma previdência, estou contribuindo R$50 por mês e achar que lá na frente a pessoa vai ter uma grande renda. Não vai. A gente não está aqui para trazer uma esperança que não vai acontecer. Vamos trabalhar com a realidade, porque previdência é matemática financeira pura. Quanto mais você põe, mais você vai ter lá na frente. Quanto mais você investir, maior vai ser a tua renda. Porque quando o assunto é renda mensal na velhice, dos 3 fatores, rentabilidade, contribuições e tempo, 2 deles dependem do participante. Quanto antes iniciar, melhor tempo. Quanto mais colocar, maior a tua reserva, maior a tua renda mensal. E o único fator que depende do Mais Futuro, da entidade que está fazendo a gestão, é a rentabilidade, que é a performance dos ativos. Então, a importância realmente da pessoa ter o projeto de vida na palma da sua mão. E esse acompanhamento do projeto de vida, Ivan, onde ele pode ser feito? Vocês têm algum aplicativo, algum portal que o investidor pode consultar o investimento? Sim, hoje o mercado financeiro, em geral, ele partiu muito para esse lado da tecnologia, do digital, tem seus pontos positivos e negativos, a gente não vai se ater a isso aqui. Mas dentro do Mais Futuro, nós temos um aplicativo muito voltado a esse tipo de necessidade, que é do acompanhamento. Além de todas as funções que um aplicativo normalmente tem, você fazer consultas e tal, você também tem essa possibilidade, o que a gente chama de uma consultoria digital dentro do aplicativo. Então são vários menus, várias interatividades que você tem para que você possa realmente acompanhar esse projeto e tomar decisões a partir dali. É muito importante que você tenha essa consciência, porque eu vou usar um exemplo. No momento da sua entrada aqui, quando você passa por esse processo do AD30, da adesão digital em 30 segundos, como o Thiago mesmo falou, apresenta-se uma simulação, mas aquela simulação, como a gente já falou, é viva. Então, talvez esses olhares com uma cultura mais de um olhar de acompanhamento mesmo, ele vai possibilitar.
para você saber se nós estamos sendo competentes na gestão, se você está sendo também competente na sua gestão, de como o Thiago falou, de fazer as contribuições, de manter essa consistência do investimento e também poder fazer os ajustes necessários. Né? Poxa, olha, a performance do Mais Futuro foi melhor do que eu imaginava. Então, poxa, isso me permite fazer ajustes talvez para o próximo ano menor do que eu previa, né? Um aumento de contribuição menor. E é importante a gente destacar assim que quando você olhar para essa simulação, para esse acompanhamento, você entenda que tudo isso você pode mudar. Ah, poxa, eu tenho pouco dinheiro para começar a investir. Começa. Por quê? Porque você tem a possibilidade de fazer aportes. Poxa, sobrou um dinheiro do 13º, sobrou um dinheiro das minhas férias, enfim, tem uma outra renda, uma segunda renda, onde eu consigo fazer aportes, então são todos possíveis. Mas o que a gente precisa destacar é que o nosso aplicativo hoje dá essa possibilidade dos nossos participantes acompanhar, fazer ajustes a esse investimento, a esse projeto, de uma maneira muito tranquila. A gente fala na palma da sua mão ou até na tela do seu desktop, né? Ali assistindo um programa, uma Netflix talvez, porque agora não dá para assistir uma novela, porque as novelas estão muito ruins, né, Thiago? Mas, enfim, assistindo o seu programa ali, fazendo no seu momento de descanso, você pode abrir essa tela, abrir esse aplicativo e fazer o acompanhamento. E destaco também que nós, né, somos especialistas, como a gente já falou, e também prestamos consultorias previdenciárias aos nossos participantes. Então você tem, durante todo o tempo que você estiver aqui conosco, acesso a uma consultoria especializada para que tudo corra bem e que você chegue no final desse tempo, desse projeto, com seus objetivos alcançados. Uma dúvida muito comum que nós escutamos também é com relação aos beneficiários. Poxa, Fernanda, o que vai acontecer com o meu dinheiro se eu vir a falecer? Eu posso escolher os beneficiários do meu plano de previdência? Como que funciona essa questão de sucessão patrimonial dentro do plano? Essa talvez seria uma das grandes vantagens da Previdência. E isso, o que é legal é que isso pode ser feito também de forma totalmente livre dentro do aplicativo no momento da adesão. Uma das formas que eu vejo que as pessoas investem numa previdência é a questão de você ser uma ferramenta de sucessão patrimonial. A partir do momento que você investe num plano do Mais Futuro, você escolhe quaisquer beneficiários na proporção que você quiser. E quando eu falo quaisquer, é qualquer mesmo. Né? Você não precisa deixar para os dependentes legais, não precisa deixar para os teus filhos, para a tua esposa. Você quer deixar para a sogra, você pode deixar para a sogra. É realmente dando essa liberdade para o participante. E tudo isso é feito, e trazendo o gancho do app, porque qual que é o objetivo do nosso aplicativo? Não é simplesmente ser um aplicativo somente de prestar informações sobre o teu plano, mas é realmente trazer a autonomia e a liberdade para o participante ter um autoatendimento, ter uma autonomia para mudar os seus beneficiários. Então, nesse caso, né, na trajetória de vida aqui que ele vai ter aqui junto conosco, até o momento da aposentadoria, os seus beneficiários podem ser trocados a qualquer momento, na proporção que ele quiser. Então, no momento da entrada, no momento que ele inicia o cadastro no Mais Futuro, ele define lá os seus beneficiários. Mas na trajetória dele aqui dentro, isso pode mudar. Olha, eu quero nascer um outro filho, agora eu quero deixar um percentual para outro filho, eu quero mudar, eu quero aumentar o percentual, então realmente dá essa liberdade. E por que é um processo de sucessão patrimonial? Porque todo o dinheiro investido na Previdência, a partir do momento que essa pessoa venha a falecer, e se no momento do falecimento ela tiver saldo ainda previdenciário conosco, saldo investido conosco, esse saldo é revertido para os seus beneficiários em forma de pensão por morte. Então, a primeira grande diferença num produto de qualquer outro lugar, um investimento, por exemplo, é que ele não entra em inventário. Às vezes as pessoas falam, não, mas Thiago, eu tenho CDB, eu tenho um outro tipo de investimento, são produtos complementares. Quando o assunto é sucessão patrimonial, a Previdência ela tem essa vantagem de ter um processo de sucessão mais rápido, né, que não entra em inventário, não tem as custas de advogado, não paga ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Herança. Então, todas essas vantagens trazem para o plano uma possibilidade mais rápida, inclusive dos próprios beneficiários terem liquidez, terem o dinheiro mais rapidamente para poder continuar pagando as suas despesas. Então, isso para mim, como uma vantagem em relação a qualquer outro tipo de produto, acaba tendo esse diferencial. As pessoas buscam isso,
pensam sobre isso. Porque outros investimentos, imóveis, fundos de investimentos, tudo isso vai acabar entrando em inventário, e muitas vezes isso pode demorar meses e até anos. E essa pessoa não vai ter liquidez, não vai ter dinheiro para continuar a sua vida, né, pós-morte. Então, realmente tem esse grande objetivo da sucessão patrimonial. E isso é um grande diferencial, não só para o Mais Futuro, mas para os planos de previdência privada, que você realmente escolhe qualquer beneficiário no decorrer da tua trajetória, com qualquer proporção. Então, você pode deixar 1%, 10%, 100% para um, seja para qualquer pessoa. Então, se você tem dúvida para quem deixar, deixa 100% para o Thiago Niveglovski, só para você ver que é realmente qualquer pessoa, porque há realmente uma liberdade que os planos de previdência dão no processo de sucessão. E falando em família, imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo podem ter filhos, sobrinhos, às vezes aquela criança, né? E essa pessoa tem esse desejo já desde pequenininho, e, poxa, quero fazer um plano de previdência para o meu filho, talvez para que ele se aposente, ou talvez para que ele resgate, para utilizar aquele valor para ajudar nos custos ali com os estudos ou intercâmbio. Existe possibilidade hoje de uma criança fazer adesão ao Plano Mais Futuro, o pai fazer adesão do filho? Como funciona? Existe, com certeza, né? Isso a gente, como o Thiago falou, a gente tem um produto aqui dentro chamado Invest Kits, né? E que é um dos sucessos, aqui uns cases de sucessos que nós temos dentro dos nossos produtos, dos nossos planos, né? Porque realmente é um desejo cada vez maior. A gente sabe que a questão que preocupa muito nós como pai é a questão da educação, é a questão da faculdade, porque a gente não sabe qual vai ser os sonhos dos nossos filhos, mas nós podemos nos preparar para eles, ou para muitos deles, se não for todos. E a faculdade é um deles. Então, quando a gente olha, é importante destacar, sim, é possível você ter acesso ao Plano Mais Futuro, não só, no meu caso, o Ivan individualmente, mas a esposa do Ivan, a Fabíola, os filhos do Ivan, né, o irmão do Ivan, o pai do Ivan. Então, realmente, hoje, o Plano Mais Futuro ele é aberto ao mercado. E pensando especificamente em filhos, é uma opção fantástica de você realizar alguns sonhos que podem vir à tona aí aos 17, aos 18, aos 20, né? Seja uma faculdade de medicina, seja uma faculdade de qualquer outro curso, seja um intercâmbio, seja, não é uma melhor das opções, mas o primeiro carro. Ou até, como a gente sempre fala, imagine que sensacional se nós, muitas vezes, tivéssemos tido essa opção. Eu começo a investir para o meu filho hoje, ele chega na faculdade, ele não precisa daquele recurso para fazer a faculdade, aquele dinheiro continua investido, ele entra no mercado de trabalho, não precisa, e começa ele a investir para aquilo, fatalmente a aposentadoria dele vai ser fantástica, né? Ele vai certamente ser um milionário na sua aposentadoria. E aí, tratando aqui pela abordagem que a gente quiser, seja por patrimônio, seja por renda, ele vai ser milionário. E é fantástico. O que é legal, só complementando aqui, é que o plano ele fica no CPF da criança. Então, existem casos aqui de pessoas, de avós contribuindo para netos, de tios contribuindo para sobrinhos, né? Porque realmente ele fica carimbado no CPF da criança para essas finalidades, seja a finalidade ali também que é de longo prazo. Mas eu tenho já pessoas, no meu caso, né, meus filhos quando nasceram não tinham nem um mês de idade, já tinham um plano aqui. Então, quanto antes iniciar, o fator tempo tem um período longo de vida aí, então é fundamental. E você pode se dar o luxo até de contribuir com valor menor, né, porque ainda tem um tempo grande aí pela frente. E o que é legal para aqueles que já são participantes, né, então, fiz adesão, eu já fiz adesão, já sou investidor no Mais Futuro. Se um dos teus filhos, menor de idade, estiver como teu beneficiário, você clica no app ali, você vai ter os planos vinculados, vai ter o teu filho ali. E você clicando ali, a adesão é automática. Você só define a tua contribuição e você já começa a investir para o teu filho. Então, é uma grande novidade que a gente traz aí para os nossos participantes, que é a adesão automática para o Invest Kids, daqueles que têm os seus filhos como beneficiários, os seus planos. Então, também é uma grande vantagem no Mais Futuro. E falando sobre investimento, então eu, Fernanda, decidi que vou começar hoje meu plano de previdência com o Mais Futuro, decidi o valor que vou investir mensalmente. Quando eu coloco esse valor aqui no Mais Futuro, como vocês fazem a gestão desse investimento que eu coloco aqui? Eu posso escolher um determinado perfil de investimento? Como que esse dinheiro vai ser administrado?
Legal. Isso não é comum, tá, em planos fechados. Geralmente, os fundos de pensão, planos fechados, existe uma única política de investimentos. De forma igualitária, né? Todos os investimentos são feitos de uma mesma maneira para todos os planos. Lembra que eu falei da questão do condomínio? Então, você não tem muita opção. Porém, no Mais Futuro, até com uma novidade, lembra que eu falei que a gente traz realmente inovação, pioneirismo, e realmente a gente implantou aqui duas coisas, na verdade, que é o projeto para perfis de investimentos. Então, de forma individual, o participante ele pode escolher 3 perfis, 3 opções de perfis. O conservador, o moderado e o agressivo. Então, no momento que ele faz a opção, ele entra os seus investimentos, ele escolhe um desses 3 perfis. Tiago, eu não sei qual investimento, qual perfil de investimento é melhor, mais adequado para mim. E aí nós temos a segunda opção dentro dos pilares dos investimentos, que é o projeto Fases da Vida, que é justamente para aquelas pessoas que não têm o conhecimento. Por mais que no próprio aplicativo, na adesão, a gente tenha ali o questionário para avaliação do perfil do investidor, mas mesmo assim, mesmo respondendo aquelas perguntas, tendo uma direção, a pessoa muitas vezes fica em dúvida de qual perfil escolher. Nós temos o projeto Fase da Vida, que ele aloca automaticamente conforme a faixa etária. Então, quanto mais distante essa pessoa estiver da aposentadoria, mais ela pode se expor ao risco, e o risco aqui não é o risco de perder dinheiro, é o risco de volatilidade do investimento ser um pouco mais nervoso, mas a partir do momento que se expõe mais ao risco é para realmente buscar uma performance melhor, um investimento melhor, mais rentável, e é isso que a gente busca. E aí, quanto mais distante, mais você está exposto a esse risco, que é o perfil agressivo. A partir do momento que vai passando o teu projeto de vida, a tua fase da vida, você vai se aproximando da aposentadoria, automaticamente essa perfil ele vai sendo alterado, do agressivo para o moderado e depois para o conservador. Por exemplo, acima de 50 anos, no projeto Fase da Vida, a pessoa fica alocada no perfil conservador. Então é uma grande vantagem, né, que além da opção de realmente os 3 perfis, a pessoa tem o projeto Fase da Vida como uma opção para esse investimento. Tiago, mas aonde que investe quando faz esse tipo de alocação? Basicamente, o que muda de um perfil para o outro é a exposição, a composição dos investimentos. No conservador é uma exposição menos agressiva, em que você não se expõe muito ao risco, em que você busca uma estabilidade maior dos investimentos, mas você abre mão um pouco de uma rentabilidade maior para ter essa segurança de menos volatilidade, de menos um mercado mais turbulento, de você ver uma rentabilidade muito negativa e assim por diante no decorrer de seu teu projeto de vida. No perfil moderado e agressivo, você está se expondo um pouco mais para que você tenha um perfil, um investimento um pouco mais rentável. Então, se isso é aceitável, você acaba tendo essas opções. Eu gostaria só de acrescentar, dentro desses pontos que o Thiago levantou, é que você como investidor, você precisa ter a consciência que você tem um perfil de investidor. Isso é uma exigência até do mercado financeiro para que você faça os seus investimentos. É uma segurança para você. E dentro do Mais Futuro nós temos basicamente 3 perfis desse investidor. Então, para você que está procurando ainda, quer conhecer essas questões do onde investir, como investir, é importante que você saiba que você, ao buscar investimento, não é a importância só da performance daquele investimento, a rentabilidade. Você tem que saber se você está disposto a correr todos os riscos que aquele investimento te dá para ter aquela rentabilidade que ele está te mostrando. Então, isso é um ponto importante que você precisa analisar, e nós aqui temos como fazer isso para você dessa análise do perfil e para que você escolha aquele perfil que vai te trazer uma rentabilidade importante, que vai fazer com que você conquiste os seus objetivos, mas sem te tirar o sono. Fazendo você dormir, descansar bonito, sem brigar com a esposa, sem brigar com o marido. Uma coisa muito mais tranquila. E importante também, né, Thiago, é que aqui dentro você pode alterar o perfil de investimento que você escolheu. Então, pensa o seguinte, você está vendo aqui a nossa conversa e já está no nosso simulador aí na adesão digital 30 segundos, já está fazendo a sua adesão, já está no nosso aplicativo aí. Então, você vai ter que escolher o seu perfil de investimento. Tenha consciência que isso não é para sempre. Você não vai precisar ficar com esse perfil durante todo o tempo. A gente sabe que os nossos cenários econômicos podem mudar, os seus
os seus objetivos, a sua realidade financeira pode mudar. Então, você pode também optar em alterar esse perfil de investimento. Eu acho isso muito importante, porque dá uma flexibilidade para você sempre tentar estar mais dentro do que o mercado te oferece em termos de rentabilidade de alocação. Posso trazer só um exemplo? Acho que é legal trazer até para que as pessoas possam se identificar. Teve um participante que veio, acho que foi até um aluno meu, e ele veio questionar, não, mas eu não gosto dos planos de previdência, olhando nesse cenário de investimentos, porque eu gosto de fazer os meus investimentos, eu construo a minha previdência. E aí eu fiz algumas perguntas para essa pessoa, né, que realmente traz essa diferença, né? Primeiro, a pessoa conhece todos os mercados. Então, quando a gente fala de investimento aqui no Mais Futuro, é realmente você entregar na mão de especialistas de diversos setores, né? Seja renda fixa, renda variável, investimento exterior, investimento estruturado, até dentro de cada setor desse, renda fixa. Você vai investir em pós-fixado, pré-fixado, em debênture, em crédito privado, em título público. Qual o título público? LFT, NTNB. Meu Deus, mas é uma cesta de letrinhas. Isso mesmo, né? Então, quando você investe sozinho, você primeiro não tem o conhecimento de todo o mercado. Quando você investe através de um plano de previdência, como a gente trabalha especificamente para isso, a gente tenta buscar e ter o conhecimento vasto de todos os mercados e buscar as melhores alocações para os nossos os investidores. Esse é o primeiro ponto, conhecimento. Segundo ponto, a pessoa tem o tempo de acompanhar a evolução desse mercado e poder fazer alterações no decorrer do caminho, porque a gente está falando de um projeto de 30 anos, 40 anos, 50 anos, e no decorrer desse caminho a economia muda. Então, hoje, o investimento de renda fixa pode estar excedente, daqui 2 anos, 3 anos, não mais. O que um fundo de pensão faz? Busca os melhores ativos em todos os cenários. Realmente busca essa diversificação, busca realmente entender momentos e ciclos econômicos para você buscar as melhores alocações. Então, o tempo é fundamental para que você possa fazer essas alocações. E o terceiro ponto que eu comentei com ele é você ter a disciplina de poupar todo mês. Porque às vezes o fazer a sua previdência, a pessoa não vai ter disciplina de poupar. Quando você investe num plano de previdência, você tem a disciplina de, seja pagar um boleto, seja um débito em conta, seja um desconto em folha de uma empresa parceira, isso faz com que você tenha a disciplina de poupar, sendo que quando você faz individualmente você não tem. E por último que eu falo nessa questão dos investimentos, é o ganho de escala. Você não investe sozinho. Quando você investe sozinho, você tem na cesta de produtos disponíveis para você, produtos talvez que sejam limitados. A partir do momento que eu sou um investidor qualificado, eu tenho uma cesta de opções de investimentos muito mais qualificada e posso ter acesso a produtos muito mais qualificados no mercado e para buscar melhores rentabilidades. Então, esses 4 pontos são fundamentais quando o assunto é eu faço a minha previdência em detrimento a você realmente dar a tua previdência e o teu futuro para especialistas. O Thiago comentou que quando a pessoa entra no simulador do Mais Futuro, ela indica lá a data de nascimento, ela indica o valor que ela quer investir e automaticamente o Mais Futuro sugere para ela um projeto de vida completo, né? Que é basicamente uma parte desse valor que ela quer investir destinado para a previdência, para a acumulação de patrimônio, né? Para a transformação de uma reserva financeira no futuro, e uma parte para uma cobertura de renda, de morte, invalidez. Esse negócio de seguro de renda é novo, né, gente? Eu queria que vocês explicassem o que é esse seguro de renda, para que ele serve dentro de um plano de previdência, qual o objetivo dele? O planejamento financeiro da vida de uma pessoa, ela tem vários aspectos, né? E a gente, o seguro ou o planejamento de risco ou de imprevistos, ele é um deles. Então, mas nós, como instituição, entendemos que esse participante, você que está nos ouvindo aí, quando você faz a sua adesão, quando você começa a investir através do Mais Futuro, você não entrou aqui sozinho. Né? Então, nós já usamos exemplos, explicamos aqui sobre os beneficiários. Então, um exemplo aqui, o Ivan é casado e tem 2 filhos. Só que só o Ivan é participante do Mais Futuro. Mas mesmo assim, para o Mais Futuro, o Ivan não entrou aqui sozinho, ele tem uma família. Ele tem a sua esposa, que tem 50% como beneficiário, ele tem o Leonardo, a Letícia, com 25% cada um. Enfim,
Ele não entrou sozinho. E agora me diz uma coisa, eu estou dando prioridade no Mais Futuro à minha sobrevivência. Eu entendo que tudo vai dar certo e eu vou envelhecer. Mas a gente sabe que algo pode acontecer no meio do caminho. O que é esse algo? É uma morte ou uma invalidez. Então, eu preciso, até eu formar o meu capital, o meu patrimônio, eu preciso ter uma segurança familiar para isso. Como eu consigo isso? Através de uma gestão de risco. E a gestão de risco que nós estamos propondo aqui é seguro de renda dentro do seu plano de previdência. Então, imagina, você vai fazer dentro de um único investimento, de um único aporte mensal, a sua gestão de aposentadoria, o seu planejamento de aposentadoria e o seu planejamento de risco, através do seguro de renda. Então, veja a oportunidade que você está tendo para a segurança da sua família. Vamos imaginar que o Ivan entrou hoje aqui e começou a investir. Então, ele investiu R$500, aí no mês que vem ele investe R$500, no outro mês R$500. Poxa, já é uma contribuição, um investimento mensal até expressivo. Mas imagine que daqui a 3 anos o Ivan veio a faltar. Então, poxa, o Ivan faltou, tinha lá o seu investimento, R$500 por mês, então, sei lá, o Ivan tinha R$20 mil na previdência dele. Como é que a família dele vai sobreviver, vai ter uma estabilidade financeira com R$20 mil? Desculpa aqui a analogia, a brincadeira, mas não paga nem o velório do Ivan. Se eles quiserem dar um velório decente para ele. Mas, enfim, o que a gente está dizendo aqui? Olha, você precisa, dentro desse teu projeto, ter essa gestão. Então, quando você faz o seguro de renda, você está dizendo o seguinte, eu tenho uma cobertura, uma proteção através de uma seguradora, uma das maiores do Brasil, que diz, eu contrato uma cobertura para a morte, eu contrato uma cobertura para a invalidez, e no caso dessa eventualidade vir a acontecer, seja a morte ou a invalidez, essa cobertura que eu contratei, ela é colocada, ou seja, ela cai dentro do meu plano de previdência, ela soma-se ao patrimônio que eu tenho ali e dá isso à minha família. E dá isso a quem eu destinei como beneficiário. Ou seja, traz uma renda para que essa família possa se reestruturar. Né? E em caso de invalidez, a mesma coisa. O Ivan teve uma invalidez reconhecida pelo INSS. Ou seja, o Ivan não pode mais exercer a função dele. Só que o Ivan era responsável por 80% da sua renda familiar. E o Ivan continua aqui. Só que ele não pode trabalhar. Ou a renda dele diminui demais nesse outro trabalho que ele conseguiu. Então, essa cobertura de invalidez, ela cai dentro do plano de previdência, assim como é na de morte, soma-se ao patrimônio que ele tem acumulado e paga a renda ao Ivan para manter essa família equilibrada. Então, o seguro de renda nada mais é que você anexar ao seu planejamento de aposentadoria a segurança familiar para caso algum risco, um imprevisto coberto aconteça na tua vida. E o que é legal, que é uma única contribuição. Então, diferente dos produtos tradicionais, dos seguros tradicionais, que pagam em forma de pecúlio, então, como o Ivan falou, né, não adianta a gente ter uma cobertura de R$100 mil e esses R$100 mil serem depositados na conta, sendo que existe uma continuidade, uma necessidade de renda mensal. A gente, mais uma vez, a gente protege renda. Um fundo de pensão ele é voltado para a renda. Então, nada mais justo que o próprio seguro, planejamento imprevisto, seja voltado para a renda mensal. Então, esse é o objetivo do seguro de renda. É a continuidade das despesas mesmo. Não entra em inventário, é rápido e é muito mais fácil. Só que como é um único produto, então não é uma venda casada, não é um produto complementar. O nosso produto, um dos pilares do produto do Mais Futuro é o seguro de renda. Então, nosso produto é 3 em 1. 3 produtos em uma única abordagem. E por ter uma única contribuição, então não é uma contratação direta com a seguradora. Nós contratamos isso, terceirizamos isso com uma seguradora, mas você paga essa tua contribuição do teu seguro para o Mais Futuro e nós terceirizamos isso com uma seguradora. Nessa contribuição, é a única modalidade de seguro hoje paga com benefício fiscal. Por quê? Porque como é uma única contribuição para um plano de previdência, sendo que parte é distribuído para um seguro, é a única modalidade de seguro que você tem incentivo fiscal. Não existe nenhum outro seguro no mercado que você pode bater do teu imposto de renda. Então é mais um grande objetivo, uma grande vantagem
quando o assunto é previdência, é você incorporar no teu projeto de vida um planejamento para imprevistos com um benefício fiscal, que é o seguro de renda. Então, é uma grande vantagem, principalmente aqueles que têm beneficiários financeiros dentro de casa, como o Ivan falou, eu dependo 80% da minha renda, vem da minha função. Gente, é essencial uma pessoa ter um seguro de renda. A gente viu, infelizmente, com a pandemia, né, que famílias, pais de famílias sendo destruídas, né, a pessoa morrendo, aquele provedor vindo a faltar ali no momento que mais precisa, e o que precisa ser feito é a continuidade daquela receita, né, a continuidade do pagamento das escolas dos filhos, do condomínio, do aluguel, da prestação da casa, do carro e assim por diante. Então, o seguro de renda visa realmente essa proteção da continuidade da vida, continuidade da renda mensal. Tiago, e eu acho importante destacar que às vezes as pessoas criam uma falsa visão sobre dinheiro, né? Sobre o valor específico do dinheiro. E realmente, às vezes você falar assim, eu tenho um seguro de vida, que se eu vier a faltar ou ficar inválido, mas vamos pegar aqui no caso de uma morte do Ivan, a esposa e os filhos do Ivan vão receber uma cobertura à vista na conta de R$1 milhão, de 500 mil reais. Mas a pergunta que a gente faz aqui, e o que a gente tem analisado no mercado, nas famílias, é o quê? Será que esse 1 milhão, primeiro, é o suficiente? Esses 500 mil, esses 200 mil. Terceiro, essa família vai ter a expertise de fazer esse dinheiro se transformar no sustento deles? Será que ela vai... Segue o mesmo princípio do eu faço minha previdência, né? É isso aí. Será que você tem conhecimento de fazer isso? Porque assim, o que a gente vê na prática, infelizmente, é que a maioria das famílias que recebem um pecúlio, um valor à vista, meses depois estão enfrentando dificuldades financeiras novamente, por um investimento errado ou porque teve que pagar muitas dívidas que ficaram com esse dinheiro. Então, a renda, ela tem o objetivo de manter a estabilidade financeira dessa família, independente do motivo. Então, acho que esse é o principal ponto, que você precisa olhar que você precisa de um seguro como esse dentro do seu planejamento de aposentadoria. E falando então sobre renda, né? Nós entendemos que o investimento em previdência ele tem, então, dois períodos, que é o período de acumulação, quando o investidor vai lá todos os meses, aporta o seu investimento, né? E junto com a rentabilidade vai, enfim. E tem a segunda etapa, que é a etapa do recebimento de benefício, que é a etapa que todos nós queremos chegar um dia, né? Realmente usufruir daquele recurso que nós acumulamos ao longo dos anos. Como que funciona dentro do Plano Mais Futuro para que essa pessoa possa se aposentar? Quais são as formas de renda que ela pode receber esse valor acumulado? Como que funciona? Eu acho que primeiro de tudo é a pessoa ter a ideia e a informação que não tem idade mínima para aposentadoria. Então a gente está falando aqui de uma pessoa com 40, 45, 50 anos. Você se aposenta quando você quiser no Mais Futuro. Segundo, não tem tempo mínimo de plano. Então, se aqueles que estão nos escutando entrarem nesse mês no plano, trouxerem uma portabilidade, trouxerem um aporte, um dinheiro extra, e já quiserem se aposentar, isso é possível, né? A gente tem aí a aposentadoria imediata. E terceiro, a gente trabalha aqui com a ideia de dar liberdade para o participante quando o assunto é recebimento de aposentadoria. E a liberdade na escolha da forma de recebimento. Então, hoje, nos nossos regulamentos, isso eu falo para todos os planos, mas vou falar especificamente do Plano Mais Futuro, ele realmente dá liberdade para que o participante escolha qualquer forma para recebimento da renda. Então, hoje nós temos, por exemplo, ele escolhendo o prazo, tempo de recebimento, que a gente chama de recebimento como prazo certo. Então, chega aqui, eu estou me aposentando, eu quero receber essa minha renda por 20 anos. 10 anos, 5 anos, eu escolho o prazo. Qual que é a garantia? Qual que é a certeza? Eu vou receber todo o meu patrimônio, tudo que eu tenho acumulado durante esse período. Tá? Importante colocar, seja no momento da aposentadoria, está recebendo a renda, o teu dinheiro continua investido, continua rendendo. Mas quando você escolhe o prazo certo, nós temos o compromisso de liquidar todo o teu cofrinho, todo o teu porquinho no prazo que você escolheu.
né? Então, por isso que esse reajuste é feito com base no saldo remanescente, com base no prazo remanescente. Ah, Thiago, mas se durante esse período eu vier a falecer, repassa para os beneficiários com base no saldo remanescente. Então, sempre é repassado, sempre tem um processo de sucessão patrimonial para os seus beneficiários. Esse é o prazo certo. Você escolhe o prazo, você tem uma convicção que você vai receber durante aquele prazo. A segunda opção é você escolher um percentual do saldo. Qual que é a garantia? Você tem uma convicção da renda que você vai receber, porque o prazo certo ele pode aumentar, pode diminuir, geralmente aumenta, mas é a convicção do prazo. No percentual do saldo, você escolhe lá, eu quero receber um percentual X da minha renda, 1%, 0,9%, 0,8%. E você inicia a tua renda mensal com base naquele valor. Aquele valor é reajustado anualmente com base na inflação, o teu patrimônio continua investido, só que você tem uma incerteza com relação ao prazo. Né? Pode durar mais do que você espera, menos do que você espera, então é o cuidado que você tem que ter quando escolhe esse tipo de renda. Outra opção de renda que a gente dá para o nosso participante é ele escolher um valor fixo. Ah, eu quero receber R$1.000. Ponto. Você escolheu R$1.000. Ah, quanto tempo vai durar o prazo? Esse R$1.000, obviamente, ele é reajustado também da mesma forma pela inflação, anualmente. Na verdade, não mais anualmente, agora mensalmente, é uma novidade que a gente trouxe. Os reajustes dos nossos benefícios são feitos mensalmente, todos eles. E esse R$1.000 é reajustado e ele define, eu quero receber 1.000, eu quero receber 2.000, eu quero receber 10.000. Claro que quanto mais dinheiro se tira do porquinho, mais rápido ele acaba, com base no que você tem lá. Então, o cuidado é que você tem que escolher, no momento que você for escolher, qual o valor que você quer. Além disso, já estamos, né, no forno para lançar mais algumas opções de benefícios, que é o prazo indeterminado, que é basicamente nós calcularmos um prazo com base numa tábua de mortalidade e dar a opção para o participante sobre o prazo indeterminado. Queremos implantar também, e já temos isso previsto até no regulamento, o benefício vitalício, através de um seguro sobrevivência. Então, um exemplo prático, uma pessoa escolhe 20 anos, se aposentou em 65, o benefício ia durar até 85, mas ele durou mais do que 85. Né? Ele viveu até 95. E sem esse seguro sobrevivência, ele teria o recebimento até 85. Com o seguro sobrevivência, há uma garantia de um benefício até ele falecer dentro do prazo que passou aí, dentro do prazo escolhido. Então, é mais uma novidade que a gente quer trazer. O importante aqui é que a gente, primeiro, quer dar autonomia, flexibilidade para o participante. Anualmente, ele pode alterar essa forma de recebimento. Então, começou com prazo certo, depois pulou para percentual do saldo. O dinheiro é dele. Né? O que a gente pretende e o nosso propósito é que realmente as pessoas se aposentem conosco, porque esse é o nosso propósito, para que realmente as pessoas tenham liberdade no futuro, mais liberdade no futuro. A gente acredita que a renda vai dar essa maior liberdade. E a partir do momento que ela decide por isso, o dinheiro vai continuar investido, o dinheiro continua rendendo, o saldo dele continua aumentando, só que é como se fosse o porquinho, né, cheio de moedinha. Agora, ao invés de eu só colocar o dinheiro lá, eu vou começar a retirar. E aí a forma de retirar também a gente dá essa liberdade e autonomia para os nossos participantes e escolher a melhor forma de renda que ele bem entende. E importante colocar que no momento que ele se aposenta, ele pode antecipar um valor à vista. Então, por exemplo, eu tenho R$1 milhão e quero pegar R$100.000 à vista e me aposentar com 900 mil. Aqui também é possível. Porque às vezes a pessoa quer pegar uma parte do recurso, fazer uma viagem, pegar a esposa, ficar 30 dias na Europa, viajar, fazer... Porque bem entende, a gente quer realmente dar essa liberdade, isso é um pilar do Mais Futuro, de realmente dar essa liberdade e flexibilidade. Então a antecipação do benefício é possível a qualquer tempo, também uma vez, mas é possível ele sempre antecipar, está aposentado e pode antecipar isso e receber um valor à vista antes da aposentadoria. Tá? Então, são essas formas de benefício que a gente tem hoje, realmente dando essa liberdade para o nosso participante. E como novidade, né, Thiago, agora a pessoa que recebe renda, o aposentado, ele pode fazer aportes no seu plano também. Isso é legal. Né? Ou seja, para fazer alguns ajustes, para melhorar o benefício. Melhorar, né, o benefício ou para alongar o benefício, né, por mais tempo ainda. Até para o benefício fiscal, né? Exatamente. Ele pode fazer aportes. Então é uma flexibilidade que certamente ele não encontra em outra instituição. E como funciona o caso do resgate?
dentro de um plano de previdência? Existe alguma carência? Como que... Não pode. Não pode? O resgate só pode se você já tiver mais de 72 anos. Brincadeira. A gente está brincando, mas assim, é importante te destacar. O resgate, ele não visa favorecer a instituição que está com esse dinheiro, né? Não tem nenhum lucro para a instituição ficar mais ou ficar menos com o participante. O resgate é uma proteção ao participante, ao investidor. Por quê? Porque cada investimento ele tem uma característica de tempo, né? Existem investimentos de curto prazo, existem investimentos de médio prazo e existem investimentos de longo prazo. A previdência privada é considerada, se a gente for analisar por esse lado, um investimento de longo prazo. Então, os benefícios que a gente já citou, a grande maioria aqui, eles são atrelados todos a esse projeto de longo prazo. Então, a previdência, até como uma segurança, ela tem um período de carência para resgate um pouquinho maior que de outros investimentos. Então, hoje, dentro do Mais Futuro, o período de carência para resgate é de 36 meses. Né, como uma proteção, porque assim, se você escolher o Mais Futuro, é porque você sabe que você tem uma necessidade de longo prazo para esse investimento. A gente está dizendo o seguinte, você não vai colocar a sua reserva de emergência aqui no Mais Futuro. É isso aí. Você não vai, porque são outras características. Você precisa desse dinheiro rápido em algum momento. Então, você não vai. Então, a gente entende isso. E esse produto Mais Futuro, a previdência privada aqui, ela tem um período de resgate, de carência para resgate de 36 meses como uma proteção para você. Porque a gente entende que você já está conosco pensando em um longo prazo, numa eventual aposentadoria. Claro que podem acontecer mudanças de planejamento. Né? Então, por isso, existe esse mínimo de 36 meses. Após esse período, você pode tomar a decisão que você quiser. Mas, só finalizando, 36 meses é o período de carência para resgate. E veja bem, até o resgate, ele não é aconselhável, né, sendo que o teu objetivo é a renda mensal. Tá? Então, a gente sempre vai propor para os nossos participantes, né, rever a solicitação, buscar alternativas. Até porque isso é uma coisa que a gente sempre tenta trazer aqui. O dinheiro de previdência tem que ser meio blindado a oscilações até da tua trajetória de vida. A gente aconselha sempre a ter uma reserva de emergência, a ter outros investimentos, para que não comprometa o teu futuro numa emergência. Porque eu sempre falo assim, a emergência, problema, todo mundo vai passar no decorrer da vida e também financeira, isso vai acontecer. Só que isso é passageiro. Quantas e quantas pessoas, né, vieram pedir o resgate, a gente realmente convenceu, deu alternativas, já vou falar de uma delas, que é o empréstimo. A gente buscou alternativa, essa pessoa não resgatou, não comprometeu a sua reserva, não comprometeu o seu futuro, e depois essa pessoa veio agradecer a nós. Porque realmente o investimento de previdência ele tem que ter objetivo e a caixinha dele tem que estar blindada e carimbada como investimento para a tua aposentadoria. Então, é isso que a gente sempre vai defender. Essa característica do produto de previdência. É possível resgatar? Sempre é possível, após os 36 meses, mas sempre tem que ser a última opção. Sempre todas as possibilidades têm que ser revistas. E uma das possibilidades que nós damos aqui é o empréstimo para participante. Então, isso é uma grande novidade que a gente traz para os nossos participantes, porque é uma forma de investimento para qualquer fundo de pensão. Você empresta dinheiro do próprio plano para os participantes, então ele é atrelado ao saldo previdenciário do participante. Então, o participante que tem 100 mil reais conosco, ele pode pegar até 65% do saldo dele, então 65 mil reais. Então, por que isso é importante? Porque ele tem a opção hoje, numa eventual necessidade curto prazo, não tendo outras alternativas, ao invés de resgatar, pagar imposto de renda, comprometer o futuro dele, ter acesso a uma linha de crédito muito barata, né? Hoje as nossas taxas, né, são em torno de 0,6% mais inflação, então muito baixo em relação a qualquer crédito do mercado, crédito consignado, crédito pessoal, nem se fala em juros de cartão de crédito e afins. Então é muito barato, mas com uma grande vantagem. Essa pessoa ela paga juros para ela mesma, porque aqueles juros que ela está pagando por empréstimo, ela entra como rentabilidade para o plano que ela está vinculada.
Então é uma grande vantagem para quem tem plano realmente ter acesso a uma linha de crédito barata, pagando juros para ela mesma, até em detrimento a outros juros do mercado. Então a gente realmente dá essa possibilidade, alternativa, numa eventualidade, para que essa pessoa possa ter uma alternativa de socorro, de renda, de reserva, de dinheiro no curto prazo, sem comprometer a previdência dele, e é através do empréstimo. Claro que aumentando a reserva, ele vai aumentando essa linha de crédito, esse parcelamento do empréstimo pode ser feito em até 60 parcelas, então é muito simples, muito fácil, também é totalmente digital, é solicitado pelo app, então não precisa bater aqui na porta do Mais Futuro, né? A pessoa realmente pode entrar no aplicativo, fazer a sua solicitação e ter esse crédito mais barato, rápido, dentro do cenário financeiro dele. Eu acho que é importante assim, só relembrar, dentro da fala do Thiago, que esse dinheiro emprestado ele não sai da conta do participante. O dinheiro dele continua lá rentabilizando, bonitinho, o patrimônio dele não é mexido. Né? Uma outra sai do patrimônio de uma outra conta. Duas vezes, né? Que tem a rentabilidade do valor que está investido. E nesse caso, você ainda fica com o seu dinheiro investido, então continua usufruindo da rentabilidade lá, paga os juros mais baixos do mercado hoje, porque o empréstimo de 0,6 mais NPC hoje é inviável no mercado, da maneira que está, e ainda usufrui desses juros que ele pagou. Ou seja, você deixa, eu gostava de uma frase do Thiago, ele diz assim, você deixa de pagar juros para o banco, ou para o banqueiro, para a instituição, e paga juros para você mesmo. Então é uma via que só tem benefício. E sempre que a gente faz essas observações é porque quando essa pessoa entra aqui, ela tem uma consultoria para ela entrar. Ela tem uma consultoria onde a gente analisa todos esses pontos que a gente está abordando aqui, e essa pessoa entra consciente, entra sabendo de todos os benefícios, e no momento que essa pessoa está numa eventual dificuldade e não consegue pensar um pouquinho fora dessa casinha, o nosso objetivo aqui também é prestar essa consultoria para dizer assim, olha, existem outras oportunidades que talvez depois você possa dizer, poxa, que legal, realmente eu precisava disso e foi bom para mim. Então essa consultoria também no momento de resgate é essas oportunidades que a gente disponibiliza ao participante para que ele tome a melhor decisão. É um zelo, né? Um zelo, um cuidado com o projeto de vida dele para que ele possa cumprir com o propósito de quando ele iniciou o plano de previdência. E com relação ao empréstimo, que vocês comentaram há pouco, existe alguma carência para eu solicitar empréstimo? Até mesmo um participante, quando ele começa numa estrutura, ele não tem saldo, né? E acho que tem ali um limite também com relação ao saldo que ele pode emprestar, mas às vezes ele tem dinheiro em outra instituição. Ele fazendo a adesão aqui no Plano Mais Futuro e portando esse saldo de outra instituição para cá, ele já consegue solicitar imediatamente o empréstimo ou tem alguma carência? Não tem nenhuma carência. Isso a gente sempre, dentro das nossas consultorias, a gente faz essa pesquisa com o participante, porque a gente sabe que eventualidades acontecem sem a gente esperar. Né? E às vezes esse participante tem dinheiro em outro lugar, seja em um plano de previdência ou em qualquer outro investimento, e não sabe dessas possibilidades. Então é importante a gente destacar aqui que dentro de planos de previdência é possível a portabilidade entre um plano e outro. E para isso, para a portabilidade especificamente, a gente ainda disponibiliza gratuitamente a esse nosso participante um estudo técnico, que diz o seguinte, olha, o seu plano lá é assim, o seu plano aqui é assim. Tecnicamente, qual é o melhor? E tome a decisão que mais é viável para o seu projeto. Então, é possível a portabilidade, é importante se saber que em portabilidades não existe nenhuma cobrança de taxa, né? Não existe nenhum tipo de tributação, de imposto, e é feito entre entidades. Então você não vai se desgastar com o seu gerente, com a sua instituição, né? É algo muito fácil e que nós fazemos hoje em quase todas as entidades de maneira digital também. Então é muito simples e muito prático. E essa portabilidade que você traz para cá, ou esse aporte que você traz de um outro investimento, de um outro lugar que você tem guardado, aumenta essa margem para que você possa liberar um recurso maior do empréstimo, né? Porque a gente tem uma margem de garantia, uma margem de segurança, para que, caso algo venha acontecer, os outros participantes também não sejam prejudicados pelaquela eventual inadimplência. Então, a gente precisa que exista um patrimônio para poder liberar esse empréstimo. E esse aporte ou a portabilidade é o mecanismo mais rápido que você tem para liberar essa margem maior, esse valor maior no seu empréstimo, que a gente chama aqui de empréstimo consciente.
Bom, sabemos que o Mais Futuro também tem um programa de indicações, né? E eu gostaria que vocês explicassem para quem está nos assistindo qual o objetivo desse programa, qual o benefício que quem vai indicar, né, para amigos, familiares, colegas de trabalho, quais os benefícios que essas pessoas têm ao iniciarem esse investimento. Bom, é o programa Mais Amigos, né? Então, a partir do momento que a gente compreende, né, que o plano Mais Futuro é aberto ao mercado para qualquer pessoa, qual que foi o objetivo? É realmente buscar, através dos nossos participantes, essa distribuição para familiares, colegas, amigos e assim por diante desses nossos participantes. E por isso nós lançamos recentemente o programa Mais Amigos, que é justamente para aqueles participantes que queiram indicar o Plano Mais Futuro para outras pessoas. É muito simples, a pessoa abre o app, abre o aplicativo, ali ela vai ter o programa Mais Amigos, ela vai poder acompanhar todas, não suas indicações, mas aqueles que vierem aderir, porque ele funciona muito simples, né? A pessoa entra lá, clica no link, ele já vai compartilhar aquele link, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja da maneira que for, e a partir do momento que o participante indicado fizer a adesão no Mais Futuro, esse participante que indicou, ele recebe um cashback na sua previdência. Então a gente realmente quis valorizar e trazer os nossos participantes para próximo de nós, trazendo esse conceito da indicação, da multiplicação e valorizando também, investindo dentro do plano de previdência desses participantes que estão indicando. Então é muito simples, muito rápido, pega a tua rede de relacionamento aí, né, entra na sua agenda, dispara esse link exclusivo que é para participantes que está dentro do aplicativo do Mais Futuro, e a partir do momento que esses novos participantes começarem os seus investimentos, começarem a investir, essa pessoa vai tendo um cashback na sua previdência e aumentando a sua reserva. Então, é uma contrapartida a partir do momento que você realmente indicar para outras pessoas, é o programa de indicações que a gente tem. É isso, acho que chegamos então ao fim do nosso bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês, Thiago, Ivan. Imagino que foi muito esclarecedor para todos que estão aí nos assistindo. E eu gostaria de deixar um recadinho para você, né, que chegou aqui também ao final desse podcast. Obrigada pela sua participação. Nós vamos deixar aqui para você, então, um link, né, um QR Code, vai estar em algum lugar da tela para que você possa aproximar o seu celular. Através desse link, você pode chamar a gente para conversar, caso ainda tenha ficado com alguma dúvida. E você pode já mesmo simular o teu projeto de vida e fazer a contratação do seu plano de previdência. Ok? Obrigada pela sua participação mais uma vez e eu espero você agora como participante do Mais Futuro.